寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Japão e Coreia do Norte ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados aí à Coreia do Norte, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem como vocês estão vendo, né? Hoje vamos falar sobre Kim-Koo, esse coreano que foi amado tanto na Coreia do Norte quanto na Coreia do Sul. Isso até de certa forma rimou. Mas como assim? Um coreano consegue ser amado pelas duas Coreias ao mesmo tempo? Quem ele era? Né? O que ele fez? Ele moeu o exército japonês sozinho na porrada? Não, muito pelo contrário, né? Ele não era soldado, ele era um intelectual, né? Mas enfim, não se preocupem, né, que eu vou explicar toda a trajetória de vida dele, passo a passo, e vou falar para vocês que ele conheceu muita gente importante, dentro e fora da Coreia. Então, beleza? Então, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Kim-Koo nasceu no dia 29 de agosto de 1876 e veio falecer no dia 26 de junho de 1949. Kim-Koo, ele nasceu em Haeju, na Coreia do Norte, atualmente, né, na Coreia do Norte, mas enfim. E seu pai e sua mãe eram dois camponeses. E a família dele era extremamente pobre, mas nem sempre foi assim. Pois até 1651, o clã do pai dele era um clã da alta classe, da nobreza coreana, mas por algum motivo o clã dele foi rebaixado a plebeu, a escravos. Então, desde 1875, perdoem, né, desde 1651 até 1875, a família, né, do pai do Kim-Koo foi escrava, foi plebeu, mas nunca mais eles poderiam ser nobres ou até mesmo uma classe média. Então, né, para piorar a situação, aos 2 anos de idade, o Kim-Koo teve varíola, mas ele acabou sobrevivendo. E os seus pais, né, seu pai e sua mãe, queriam colocar ele em uma escola local para eventualmente ele ser algum funcionário do governo, né, e tirar a pobreza da família. Mas devido a ele ser pobre, as escolas não estavam aceitando ele. Até que, aos 12 anos de idade, um professor particular ficou com dó da situação dele e passou a lecionar de graça. Só que teve um outro porém, né? Nada na vida desse Kim-Koo aí dá certo. Ainda aos 12 anos de idade, o pai dele teve um derrame e posteriormente aí ficou paralisado. Sua mãe teve que vender literalmente toda a casa, vendeu todo o hashi que tinha, vendeu até o último fiapo aí de hashi que tinha ali, para poder pagar o tratamento do pai do Kim-Koo. E então, como ela não tinha nem como se manter direito, o Kim-Koo teve que morar na casa de um parente. E, obviamente, né, ele teve que trabalhar, né, para se manter na casa do parente, né? Trabalhar na fazenda, trabalhar entregando alguma coisinha aqui e ali e tal, né? Justo. E aos 16 anos de idade, né, ele foi fazer teste, né, para ser funcionário público, ser funcionário do governo, mas ele não conseguiu. Mas o porquê? Ele foi ruim nos estudos ou porque ele era do interior ou era pobre? Exatamente, é mais porque ele era pobre mesmo, né? Então não aceitavam ele, né? Iam achar que iam manchar a reputação do governo. E sem contar que outros mais ricos aí também pagaram suborno para passar na frente dele. Então é aquela coisa, né? Quem tem dinheiro tem tudo, o pobre só se ferra. E então o Kim-Koo, ele insatisfeito, né, e nervoso, irritado com a situação, ele passou a basicamente a estudar por conta, né? Então estratégias de guerra, estratégias de economia, diplomacia, tudo que tem no governo ele passou a estudar por conta.
E com isso, né, beleza, ele foi crescendo, até que a oportunidade bate na porta que em 1893 ele acaba entrando com um movimento chamado Donghak, que era um movimento reformista, né, que ele buscava modernizar a Coreia, tanto com questões financeiras, questões diplomáticas, modernizar o exército coreano. E beleza, só que em 1894 o que acontece? A Primeira Guerra Sino-Japonesa. E como ela acontece em solo coreano, eles pensaram, pô, né, inclusive o Kim Koo se destacou bastante, né, eles pensaram, e se a gente avançar para cima dos chineses e para cima dos japoneses ao mesmo tempo? Né, porque quem ganhasse aquela guerra ia controlar a Coreia. Então o Kim Koo vai lá e avança e tal, só que obviamente, né, avançar tanto para cima da dinastia Qing e colaboradores coreanos e avançar tanto para cima dos japoneses e colaboradores ali pró-Japão, não vai dar certo, e não deu certo. Em 1895, né, ele acaba desertando e fugindo ali para a Manchúria. E quando ele chega na Manchúria, ele acaba conhecendo o cristianismo, né, e acaba se convertendo ao cristianismo. Não sei qual era a vertente, né, mas ele acaba aí sim se convertendo ao cristianismo. E em 1896 ele acaba retornando para a Coreia, mais precisamente aí para locais aí atualmente que pertencem à Coreia do Norte. Mas como era uma viagem um tanto quanto clandestina e um tanto quanto perigosa, ele acaba indo parar ali num lugar aí, tipo numa vila e tal, e tinham assassinado a rainha coreana da época, e era um japonês, e ele acabou estranhando. Por quê? Bem, porque ele foi parar numa vila onde as pessoas eram carecas, não porque elas escolheram ser carecas ou porque era uma vila de monge, mas sim porque era uma vila precária, uma vila com uma péssima higienização. Então todos ali eram carecas, inclusive mulheres, para evitar a proliferação de piolho. Só que essa pessoa em questão que ele viu não era uma pessoa coreana, né? Ele tentou falar em coreano, mas ele viu que ele não tinha sotaque de nem do norte, nem do sul, nem de locais assim aí que ele conhecia. E uma outra coisa que fez ele suspeitar dessa pessoa foi que essa pessoa tinha um cabelo relativamente comprido. Então ele ficou observando e tal, né? E no dia 9 de março de 1896, às 3 horas da manhã, o Kim Koo e esse japonês, eles acabam saindo no soco, né? E o Kim Koo toma a espada desse japonês e zera ele mesmo. E curiosamente, foi esse japonês aí que acabou zerando a rainha da Coreia naquele momento. Então o Kim Koo foi visto como um herói. E para piorar a situação dele, ele acabou sendo preso aí 3 meses depois. Foi solto aí só por fiança, né? Porque ele ia ser executado. Mas como o povo coreano se mobilizou, ele acabou basicamente sendo solto. Depois disso, ele acaba, em 1898, ele acaba voltando aí ao budismo. Depois ele acaba raspando sua cabeça, acaba virando um monge de fato. Já isso fica aí até 1900, né, quando ele volta a ser cristão e ele passa a fazer partes aí de movimentos aí de independência, mais precisamente a partir aí de 1905, né, que ele já começa aí ser um cabeça aí dos movimentos. Em 1909, né, ele acaba sendo preso por engano, né, por ter sido confundido aí com um outro coreano que acabou zerando um japonês, mas depois ele é solto. Já em 1911, aí sim, de fato, ele é preso por estar ligado a um grupo que queria zerar o governador japonês, né, da Coreia. Isso até ficou conhecido como o Incidente 105, pois 105 pessoas foram presas. E ele foi condenado a 15 anos de prisão. Só que ele acabou ficando 2 anos e 6 meses apenas, mas não foi 2 anos e 6 meses tranquilo, pois ele acabou sendo submetido a tortura psicológica e física.
ele quase deu cabo de si mesmo várias vezes, até que, né, você já está pensando, mas o porquê que ele saiu, né, se ele foi condenado a 15 anos, se ele ainda sofria tortura. Tortura essa que danificou a orelha dele, desfigurou a orelha dele, e as pernas deles ficaram aí com cicatriz de tanta paulada que ele tomou na canela. Então ele ficou bem zoado mesmo. Sem contar que ele também tomou várias porradas na cara também. Então ele ficou bem feio, né? Quase perdeu os dentes de trás. Só que o porquê que ele foi solto depois de tudo isso? Não seria um tiro no pé? Ele acabou sendo solto porque o imperador Meiji morreu, as políticas aí acabaram ficando um tanto quanto confusas e ele teve aí que ficar mais um tempo fora, cumprindo basicamente, digamos aí que um semiaberto, né? Mas não era um semiaberto totalmente aberto porque ele tinha que ficar fazendo trabalhos forçados aí em campos de trabalho, né? Em campos de colheita, cortar árvore, coisas do gênero. Em 1919 ele acaba vazando para a China e em Xangai, mais precisamente, ele acaba aí fazendo aí o governo provisório da Coreia. E com isso ele já reúne mais pessoas, começa a trabalhar já numa criação do exército, né? O Exército de Libertação da Coreia, o Korean Liberation Army, Liberation, enfim, o KLA, e beleza, né? Ele passa a treinar e tal, e em 1932, adivinha quem ele conhece exatamente, mas antes, né, ele vai observando que os japoneses também já estão começando a tumultuar na China. E ele vê aí, né, que, peraí, a gente vai ter um aliado aí contra os japoneses, e foi basicamente isso que aconteceu, né? Em 1931 ele viu a invasão da Manchúria, a mobilização do Kuomintang. Em 1932, adivinha quem ele conheceu? Exatamente. Ninguém mais, ninguém menos que o próprio Chiang Kai-shek em pessoa. E ele pediu apoio, né, para o Kai-shek treinar o exército coreano da libertação. E não só apoio, né, de treinamento, mas pediu armas e dinheiro. E o Chiang Kai-shek viu que o Kinku ele tinha redes aí de inteligência que podia mobilizar pessoas dentro da própria Coreia para lutar contra o Japão em si. Então o Kai-shek apoiou, né, tanto com armas como dinheiro. Inclusive, né, muitos coreanos também acabaram entrando para o Kuomintang, né, para lutar contra os japoneses de um modo mais direto, né, e pegar um treino mais específico, não só um treino basicamente, como eu posso dizer, um treino de guerrilha, né, que seria o QLA, e beleza. E em 1937, né, o KLA e o Kinku, né, o KLA, Kinku e o Kuomintang começam a brigar diretamente contra o Japão. Inclusive o Kinku ele estava aonde nesse momento? Em Nanquim, mas ele conseguiu escapar, né, nos primeiros bombardeios. Então beleza, ele participou aí da Segunda Guerra Sino-Japonesa ativamente, né, contra o Japão. Depois obviamente participou da Segunda Guerra Mundial. Em 1942 ele tem um certo apoio aí dos Estados Unidos, um certo reconhecimento. Já em 1943, né, o Kuomintang deixa de enviar armas aí para o KLA, mas passa a enviar dinheiro, né, que já ajuda. E o Kinku também ele pede para que mais pessoas entrem no Kuomintang, porque ele não ia dar conta de ter arma para todo mundo. Então, se as pessoas entrassem no Kuomintang ou então em guerrilha chinesa, eles basicamente, né, iriam ter mais um treinamento mais direto, com conflitos mais reais, e não iam depender do Kinku para ter arma. E nesse período, né, o Kinku ele também foi criando uma aversão ao comunismo, virando um anticomunista ferrenho. E vocês já devem estar estranhando, anticomunista e Coreia do Norte, em 1949, antes da guerra, será que alguém apagou ele? Calma lá.
Então, né, a história aí foi seguindo e quando os Estados Unidos nucou o Japão 2 vezes, o Kinku comemorou de alegria. E a partir daí ele ficou na Coreia do Norte. Mas peraí, Coreia do Norte sendo anticomunista e cristão? Pois é. E não só isso, mas ele conseguiu dialogar com ninguém menos que Kim Il-sung. E quando ele dialogou com Kim Il-sung a respeito da unificação, ele basicamente, né, conseguiu entrar no acordo. Aí ele foi para a Coreia do Sul. E ele foi para a Coreia do Sul com medo da invasão da Coreia do Norte, porque ele viu que o exército norte-coreano era bem mais treinado, bem mais disciplinado e coisas do tipo. Já quando ele foi para a Coreia do Sul, ele também, ainda em 1948, ele conseguiu conversar com o Shin Man-ri, né, em questões aí da melhoria, disso, daquilo, mas por ser anticomunista, ele acabou meio que preferindo ficar em Seul. E inclusive, ele foi até nomeado, né, como eu posso dizer, ele foi até nomeado para participar das eleições para a presidência da República da Coreia do Sul. E curiosamente, ele só soube disso quando ele perdeu as eleições. Sim, ele foi nomeado para ser um candidato à presidência, mas ele nem sequer sabia disso e ele só soube quando perdeu as eleições. Porque ele mesmo falou que se ele soubesse disso, ele mesmo teria recusado e renunciado antes de tudo, né? Porque ele era contra ser dono de meia península, né? Porque ele era, não que ele queria toda a Coreia, dominar toda a Coreia, mas sim que ele queria que a Coreia fosse unificada tranquilamente. Até que no dia 26 de junho de 1949, Kinku ele estava lendo um livro de poesia e um tenente chamado An Do-hee acaba empacotando ele com 4 tiros nas costas. E a acusação foi que ele era, e o An Do-hee achou que ele era um agente soviético, um espião da Coreia do Norte e foi lá e deu cabo dele. Logo depois ele ter desavenças com Shin Man-ri, curioso. Inclusive, né, o próprio Kim Il-sung repudiou e apoiou o Kinku, né, justamente pelo fato, né, de que ele era a favor da unificação. Mas o que uniu o Kinku com a Coreia do Norte e com a Coreia do Sul foi o fato dele ser contra a ocupação soviética e americana. Então, quando ele se manifestou a favor dos soviéticos saírem da península, os sul-coreanos dos Estados Unidos apoiaram ele. Quando ele se manifestou a favor dos Estados Unidos sair da península, a Coreia do Norte e a União Soviética e a China apoiou ele. Então fica nesse embate, né? Quem mandou apagar o cara? Mas nessa vida tudo tem um plot twist e para o tenente An Do-hee não foi igual. Em 1996, né, um motorista de ônibus acabou zerando o An Do-hee com pauladas, uma vara de 40 centímetros. Eita, bicho, lá ele, hein? Uma vara, deu paulada no deu paulada no An Do-hee, né? E isso ficou marcado. E esse cara, ele guardou como se fosse um presente, um troféu, o sangue do An Do-hee manchado na vara dele. Só que esse motorista de ônibus em 2018, ele ainda estava vivo, tinha 70 anos de idade, e ele deu a vara dele. Desculpa, gente, minha quinta série é impossível. E ele deu a vara pro museu e ele acabou dando a vara desculpa, ele acabou dando a vara dele para um museu, né, manchado aí com o sangue do tenente An Do-hee. Enfim, vocês sabiam dessa história, vocês já conheciam o Kinku, vocês já sabiam quem ele era, quem ele foi, né, o que ele fez. Não? Ficou sabendo agora? Gostou? Beleza, dá o like, curte, compartilha, se inscreve, ativa as notificações, passa esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, com uma pessoa se identifica. Veja os vídeos tanto do card quanto da descrição. Se puder dar aquele apoio também, eu agradeço, tamo junto, beleza? Enfim, segue lá no Insta, vai ser de grande utilidade para vocês também participarem das votações dos vídeos e das lives do TikTok, beleza? Enfim, falou e fui!